podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Olá, e sejam bem-vindos àquele que é um dos episódios de Outra Vez Arroz. Torna-se intemporal, se eu disser assim, ok? Porque imagina que uma pessoa ouve o podcast daqui a 100 anos. Se ouvir daqui a 100 anos, não precisa perceber bem em que espaço temporal é que isto se passou, porque em termos de datas estará muito longe da realidade dessa pessoa. E depois pode ouvir isto pela ordem que quiser. Até porque estes temas não vão fazer sentido, não é? Porque já passaram 100 anos. E 100 anos depois, eu não sou assim, não tenho temas assim tão relevantes que 100 anos depois ainda estejam a debater. Mais ou menos. Bem, o que é que se passou? Muita coisa. Então, houve aqui 2 pratos da balança. Então, houve um concerto do Bad Bunny, que é o artista que eu não compreendo. Juro, não compreendo. Acho que não compreendo, nem compreendo que os outros gostem. Estão a perceber? Quero ser um bocadinho ditador nesta coisa. Vamos perceber, porque eu não compreendo a música. E acho que há uma glorificação errada do Bad Bunny. E vocês dizem, mas porquê? Por causa da... Eu sei que ele tem gestos bonitos e a mensagem não sei, não compreendo, não percebo. Não percebo o que ele diz. Nisto é a única semelhança que eu tenho com o Trump. É que não percebemos o de Bad Bunny. A única coisa que nos liga é sermos, entre aspas, seres humanos, sermos da mesma raça e da mesma espécie, e não percebermos o Bad Bunny. De resto, não tem nada a ver com o Trump, obviamente. Mas há uma glorificação do Bad Bunny no sentido em que o que o Bad Bunny faz é reggaeton. Ponto. Ele não faz nada de especial. As pessoas é que tentam passar a ideia de que não, eu não ouço reggaeton, estás a ver? Não ouço. O que eu ouço é Bad Bunny, porque aquilo é muito mais... Não é. Não é. O Bad Bunny é reggaeton. Como se aparecesse algum artista destes, fizesse funk e vocês dissessem, mas não é bem funk, é tipo... Não, é. É. E no caso do Bad Bunny irrita-me. Irrita-me porque ele não é bom. Não é bom o que ele faz. É reggaeton. E podem dizer, mas as pessoas merecem ouvir aquilo que querem. E reggaeton, está bem, mas o reggaeton factualmente não é bom. Poderia usar argumentos para justificar o que acabo de dizer, mas não me apetece também. Se vocês não vos apetece perceber que o Bad Bunny é reggaeton, que é, também não vos vou dar argumentos sobre isto. Agora, atenção. O que é que são os vídeos da Iniciativa Liberal e do Moedas, que o Moedas, então, o maravilhoso dono de Lisboa, que fez com que Lisboa seja a capital mais cara da Europa em termos de habitação, não é? Portanto, um feito histórico desse menino. Agora, o que é que são aqueles vídeos da Iniciativa Liberal? Ai, que os serviços andam devagar. Mas sabes o que é que anda depressa? A fila para o Bad Bunny. Estamos a fazer mal. Pá, Marina Leitão. É assim, é tipo, eles são coerentes, o Iniciativa Liberal. Porque eu não gosto de nenhum líder deles. Ou seja, nisso são coerentes. Metem-me nojo todos. Todos por igual, percebem? Portanto, é porque estão a fazer o trabalho igual. Agora, esta merda, tipo, isto é perverso. Os portugueses são um povo que trabalha como o caraças. Como o caralho, aliás. E tipo, recebemos uma miséria. Porque a cena da produtividade é uma falácia. Porque as produtividades altas precisávamos ter
grandes empresas e termos indústrias que dêem muito mais dinheiro. Não temos farmacêutica, não temos robótica, não temos inteligência artificial. Isso é que vai dar dinheiro. A zona de Silicon Valley não é mais cara, não tem mais rendimentos, porque eles são todos muito trabalhadores. Não é. É porque o que eles fazem é das indústrias que dá mais dinheiro. O Jeff Bezos, por acaso é um mau exemplo, porque ele explora mesmo os trabalhadores. Mas se não explorasse, não era por isso que ele fazia muitos bilhões. Não é por eles trabalharem 20 horas em vez de 8. Ok? Isso é uma falácia da iniciativa liberal e da direita. Pronto, o que importa é termos hotéis onde as pessoas são bem mal pagas e venham para cá os outros gastar dinheiro. Mas não é para nós, é para os donos dos hotéis. Agora, esta culpabilização das pessoas irem ver o Bad Bunny, foda-se, isso é doentio, caralho. Haviam de matar os... a minha teoria é de que isto só se resolve se matarmos os bilionários todos. E quando matamos os bilionários, depois temos que matar também as pessoas que têm as heranças. No sentido em que a riqueza, 70% das grandes riquezas do mundo são heranças. A meritocracia é uma merda, sabem? E esta ideia da iniciativa liberal de dizer assim, vocês em vez de ir ao Bad Bunny podiam investir, podiam. Mas depois somos a Rita Pissarra, que é a pessoa mais aborrecida do mundo. A Rita Pissarra é a pessoa que diz que a melhor parte da vida universitária foi a merda da queima das fitas. Foi estar lá com bué de pais, bué de estudantes ressacados, porque eles tinham uma vida que a Rita Pissarra não tinha, e ela agora está reformada. Reformada ao caralho. Reformada ao caralho. Está a lidar de casas, tem casas, e está a dar palestras motivacionais. Ela, que nunca deve ter sido feliz na vida. Tem filhos, portanto deve ter sido sexo. Às vezes que dos filhos, não sei se são 2, portanto teve 2 vezes. Só para vos dar a visão. Agora, a iniciativa liberal quer pessoas assim. Mas não é isto. Isto é mais macabro. Isto é para virar os portugueses contra os portugueses. Eu não percebo Bad Bunny. Mas quem quer pagar e quem quer ir ver Bad Bunny, que vá ver Bad Bunny. Eu também não obrigo toda a gente a ir ver concertos de rock ou de metal. Ou de música alternativa. Não obrigo. Mas se eu quiser ir, vou. Porque trabalho e tenho dinheiro para ir a essas merdas. E as pessoas que guardaram dinheiro para ir a essas merdas têm todo o direito a ir. E temos todo o direito a divertir-nos. Porque em Portugal a vida de trabalho é uma merda. Porque isto é tudo muito engraçado, é que temos os pacotes laborais em merdas, não é? Mas depois usam países como os nórdicos como exemplo, mas esquecem-se que são todos sindicalizados e que ali ninguém toca nos trabalhadores. E de certeza que vão ver o Bad Bunny sem ninguém os culpar. Percebem? Onde se paga mais impostos, por exemplo. Mas esta cena da iniciativa liberal é tão macabra como o Chega. E as pessoas da iniciativa liberal não percebem isso porque lhes vendem uma ideia bonitinha com... Sabem aquela cena dos pais embrulharem um carro com um lacinho? A iniciativa liberal é isso. É o Chega com o embrulho e lacinho. Que entretanto, né, depois temos o outro merdas que disse que as TVs lhes tinham estragado a vida e agora é comentador numa, não é? A iniciativa liberal é tão macabra como o Chega. Mas pronto, se calhar não estão prontos para esta conversa. Agora, não culpem as pessoas, nem privem as pessoas da pouca alegria que algumas pessoas têm. Porque algumas pessoas dessas têm 2 ou 3 empregos, chegam a casa, nunca têm tempo para fazer nada e tiraram, se calhar, férias propositadamente. Guardaram dinheiro que lhes podia fazer falta no sentido de terem uma vida um bocadinho mais confortável.
para poderem ir ver aquilo que querem mesmo ir ver. Man, culpar as pessoas é de uma demagogia que, epá, mete nojo. Mete nojo. É aproveitamento político. E é culpar as pessoas como se as pessoas tivessem culpa que os salários em Portugal sejam uma merda e que tenhamos de trabalhar mais horas do que são precisas, não é? E depois culpa-se essas pessoas. Não, sabem de quem é que é a culpa, caralho? Sabem de quem é que é a culpa? A culpa é dos milionários que compram casas a pronto em Lisboa, porque a maior parte das casas em Lisboa são compradas a pronto. Sabem quem é que não compra casas a pronto? Nenhum trabalhador normal. Ninguém que trabalha 8 horas por dia com um trabalho normal consegue pagar uma casa a pronto. Sabem quem é que compra essas casas a pronto? Milionários, famílias de merda que devem ser tipas da Mariana Leitão, ou lá como ela se chama, e dos Cotrinhos de Figueiredos, né? São esses gajos que compram casas a pronto. Ai, não pagam juros. Pois não pagam juros, mas têm esse dinheiro, não é? Esses cabrões. Ou então, olha, a Mafalda Livermore, não é? Compra casas para ter lá os imigrantes todos empilhados a pagar 1000 euros. É nojento este aproveitamento político e ter chegado ao concerto do Bad Bunny é... Sabem porque é que também o Bad Bunny os afeta um bocado? Porque o Bad Bunny tem uma rixa com o Trump. Então a iniciativa liberal é muito liberal, né? Quem é que gosta muito dos liberais? Os liberais gostam muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos então não é um exemplo, caralho. Então não é um exemplo onde acontecem mais mass shootings nas escolas do que no resto do mundo inteiro. E estamos a falar de todos os países do mundo. Não há nenhum país onde aconteça tantos atentados em escolas. E não são árabes. São miúdos que não têm acompanhamento e que estão naquele país de merda onde toda a gente é maluco. Onde toda a gente, seja de esquerda ou de direita, toda a gente é doente. Foda-se. Man, a iniciativa liberal tem metido um nojo que eu espero que lhes aconteça. Um crash da bolsa ou uma merda assim. Imaginem, o crash da bolsa num daqueles fundos que só os cotrinhos de Figueiredos é que têm. Sabem? Eu invisto neste porque isto é bué da bom, porque eu percebo da economia. E eu, crash. De uma empresa de inteligência artificial que nem tenha trabalhadores. Sabem? Vai à falência, ele perde tipo 500 mil euros de ações por causa disso. E não há um emprego que se perda. Porque, e assim ficamos todos felizes. Como o Jeff Bezos que veio dizer que se pagasse. Vocês têm noção que ele paga 1% do que faz de dinheiro, não é? Não chega a 1%. A taxação de impostos. O que nós devíamos estar revoltados é como é que o cabrão do Jeff Bezos paga menos impostos do que nós. Em porcentagem, não é? Vocês perguntam, mas porquê? Pois. E a maior parte do dinheiro nem é declarado. Porque está em offshores e merdas, não é? Enfim. Mas pronto, pobres que votam na iniciativa liberal, continuem. Continuem, acho que sim. Acho que sim. Porque quando andarem a comer merda, porque não há mais nada, depois falamos. Acho que sim. Foda-se. Partido nojento. São eles e o Chega. Mas o Chega é declaradamente nojento. A iniciativa liberal escondem-se. Escondem-se. Nesses aproveitamentos políticos de merda. E o Moedas também. Mas pode ir para o caralho. Foda-se, mano. Eu não posso falar de política. Eu irrito-me bem. Bem, então. Resumindo. Bad Bunny. No bueno. Ir ao Bad Bunny. Estão à vontade. Não é de mim que ele depende também. Portanto, à vontade. Vão ao Bad Bunny. Vão a funk brasileiro, se quiserem. Estejam à vontade para fazer o que quiserem. Mas não me peçam é para gostar de Bad Bunny. Ok? É só isso. Pronto.
Onde é que eu fui também? E portanto, havia o concerto do Bad Bunny, que eu não fui, não gosto. Mas há um festival aqui perto de Coimbra que eu fui pela primeira vez e fiquei maravilhado. Chama-se o Rock dos Romanos, ok? E é um festival pequenito, mas é um festival ahm, com muita personalidade. Uma coisa muito pequena em que, primeiro, as pessoas estão verdadeiramente para ouvir a música. É, na sua maioria, metaleiros ou pessoas que se vestem como metaleiros. Mas há sempre mais gente tipo nós, né? Que não somos tão metaleiros assim, mas que nos enquadramos bem. Então, no Rock dos Romanos nós fomos no dia, digamos, do rock alternativo barra stoner barra, não sei, mas é rock alternativo e stoner. E vimos várias bandas, nomeadamente 3 muito boas. Eu gostei dos El Suarro, o que é também, mas não os vou incluir neste top 3. Portanto, todas as bandas eram competentes, eram boas de ouvir e eram dentro do estilo de música que eu gosto. E depois ouvimos os Shepherds, muito fixe. Se alguém ouvir isto, pode ir ouvir. Pode, portanto, podem ir ouvir músicas destas 3 bandas que eu gostei imenso. Os Orangotango e são 2 bandas fantásticas, mas Travo é um nível acima. Travo é provavelmente das melhores bandas de rock alternativo que eu já. Eu não sei o que é que eles se auto-intitulam em termos de estilo. Estou a chamar rock alternativo, mas não sei o que é que. Não sei bem o que é que eles se consideram, não é? Então, Travo está no nível acima. E Travo dá-me a ideia que eu só conheci quando me convidaram a primeira vez para ir a ver ao Rock dos Romanos. E dá-me a ideia que é daquelas bandas, porque acontece muito, que é bandas portuguesas que são muito pouco conhecidas em Portugal, mas são muito conhecidas no resto do mundo. Ou pelo menos na Europa, pá, digamos. Pá, e Travo é, opá, neste momento é das minhas bandas favoritas. Ah, não, sei, não há outra maneira de dizer isto. É daquelas bandas que eu vou ouvir incessantemente para sempre. Ainda bem, e é fixe quando conhecemos bandas destas. Os Jeopards e os Orangotango também vou ouvir. Mas Travo bateu-me de uma forma diferente. Acho que Travo é muito bom. Orangotango, por outro lado, dividiu-me com a minha namorada. Porque nós temos uns certos limites de música, não é? Portanto, nós não gostamos os dois de Bad Bunny, nós não gostamos os dois de funk brasileiro, não gostamos. Então, nisto estamos enquadrados. A minha namorada não estar a gostar de stoner puro foi um bocadinho. Mas pronto, os gostos não se discutem. Ela também adorou Trave, portanto estamos bem. Agora, percebi que o stoner é daquelas coisas que é só minha. Só minha, entre aspas, só minha na relação, não é? Porque se ela não gosta de stoner, provavelmente só se fosse Stone Jesus ou Acid Bath, acho que eles também são considerados stoner. Ah, só para uma dessas bandas é que eu poderia arrastar, não é? Ah, só por essas bandas é que eu a poderia arrastar para um concerto desses. Mas pronto, também é bom descobrirmos estas coisas. Que não vamos estar a ouvir Stone. Pronto, também não estávamos drogados, não é? Sem uma ganza, pode não bater da mesma forma, Stone, não é? Mas nunca sabemos.
E nisto, chegamos a um último tema que eu queria falar. Porque eu estive a falar com a minha namorada, estivemos a discutir hipoteticamente se houvesse uma festa de casamento, ah, o quão complicado seria organizar as coisas. E quão complicado em que sentido? Nem vou às partes que eu acho que democraticamente não as ganho. Mas a dificuldade que é pensarmos a proximidade que temos com as pessoas do género. Nós, se quiséssemos fazer alguma coisa, faríamos uma festa pequena. A minha ideia, meus amigos, a minha ideia era casar, não dizer nada a ninguém e daqui a 10 anos, quando as pessoas dissessem, vocês deviam era estar casados, mas nós estamos. E não digo mais nada. Nós estamos casados há mais de 10 anos. Sabem? Só para, só para enganar. Só para. Tinha muita piada. Aliás, eu acho que essa era toda a piada, a grande piada do universo. Pronto. E então tivemos a falar de que seria uma festa pequena, mas quem é que se convida? Porque, por um lado, a família. Por outro lado, há amigos. E dentro dos amigos há tipo muita gente que nós queremos convidar, mas se temos uma lista limitativa, não é? Se temos uma lista limitativa, ahm, temos que fazer cedências e temos que ver a que ponto é que podemos convidar pessoas. Porque é um risco. Se nós estamos a contar com dinheiro, estamos. Mas, por outro lado, também não queríamos pedir dinheiro. Ou seja, não queremos que o fator de dinheiro seja dissuasor para alguém não ir. Portanto, eu comecei por dizer que devíamos ter uma tabela tipo as do IRS e as pessoas pagavam consoante essa tabela. Claro que isto é completamente alucinado. Mas a ideia aqui é como é que nós definimos quem é mais próximo e menos próximo? No sentido em que nós gostamos de toda a gente. Eu tenho muitos bons amigos e muitos amigos bons e muitos conhecidos. Os conhecidos, pá, dá para ir tirando. Os bons amigos e os amigos bons é difícil. Porque vamos ter que, provavelmente, para uma festa pequena, eu não posso ter uma festa de 100 pessoas. Não quero. Eu tenho. A mim dá-me. Não é ansiedade social. Mas eu não gosto de sítios com muitas pessoas. Tanto que a minha grande fantasia. Eu acho que já falei disto. A minha grande fantasia é chegar a um sítio e dizerem: olha, não sabemos o que é que aconteceu, mas são só vocês os dois. Sabem? Por exemplo, estar num avião e descobrir que não há mais passageiros. É pá, brutal. Um, e já descobri. E estive a ver na net uma vez e descobri que eles vão levantar voo na mesma com dois passageiros. Porque o que perdem é depois de não ter o avião no outro sítio, licenças e coisas, compensa a viagem. Então, de maneiras que também não quero ter uma festa grande, porque eu não quero uma festa grande, ok? Mas eu, como é que dizia o outro? Não quero uma festa grande, quero uma grande festa. Da vida boa, quero uma boa vida, quero uma vida boa, não sei. Ahm, Pronto, e então nós estivemos a discutir. A minha ideia seria o tema ser teorias da conspiração e toda a gente. Ou t-shirts de bandas. Toda a gente ia com uma t-shirt de uma banda. Ahm, para ser moderno,
a mulher podia ir com uma- ou seja, a minha namorada podia ir com uma t-shirt Race Against the Machine, né? A dizer que ninguém manda nela. Que é um bom, ou seja, é uma coisa boa num casamento. Vamos ver? E eu, sei lá, levar uma camisola de teorias da conspiração. Não sei. Uma coisa desse género, percebem? Era fixe. A minha namorada não quer que as pessoas estejam todas de t-shirt e calças de ganga. Pronto, estamos nesse impasse. Até resolver esse impasse, temos também o impasse das pessoas. Que eu queria muita gente, mas não queria muita gente. Queria muita gente no sentido de não abdicar de ninguém. Mas queria pouca gente, porque eu não gosto de muita gente. E porque tem custos, não é? Uma coisa é ter 10 pessoas, podemos vir aqui para a nossa casa. Outra é ter 200. Eu estive num casamento de 400 pessoas e não quero. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Pronto. De maneiras que nós não queremos casar já. Até porque temos planos para isso. No sentido em que tem que ser bem aproveitado o casamento. Eu acho que as pessoas não pensam nessas merdas. Porque as pessoas têm que marcar uma igreja e não sei o quê, não é? Então marcam quando dá. Nós vamos ser mais espertos que o sistema. Nós vamos marcar quando já tivermos em olho uma viagem de 10 dias. Porque dá 10 dias a sendo o casamento. E assim é tipo, casaram-se por causa da lua de mel. Sim, sim. Depois de 10 dias para ir viajar. Para um país longe. Que com sorte foram os convidados que pagaram. A festa se fizermos bem as coisas, se tivermos lá umas merdinhas para vender, dropshipping ou assim, com sorte ainda nos pagam a ida tipo ao Japão, por exemplo, e a festa. Porque as pessoas gastam muito de nós. E como gastam muito de nós, tem que gastar uma nota. Porque sempre que eu falei nos casamentos que não devia dar prenda, porque eu era a prenda, a minha presença era a prenda, disseram isso não funciona assim. Pronto, então, de maneira que quando for, se for para casar, terão que ser os convidados a pagar a festa e a viagem. Isto não é assim. É uma coisa que pode só acontecer uma vez. Pode não ser só uma vez, mas pode ser só uma vez. Portanto, é tipo o comer da Halley, sabem? Pode passar. Podemos já não ser no nosso tempo de vida. E pronto. Acho que falei com vocês de tudo o que eu queria esta semana. Fui ao spa também. Só uma nota rápida sobre o spa. Fizeram a minha primeira massagem. Eu pensava que iam-me fazer uma massagem ao pescoço. Não fizeram. Nem percebi bem como é que foi o critério. Porque eu tinha lá umas cruzes. Metam uma cruz onde quer ser massageado. E eles depois cagaram. Porque não... Porque já devia estar marcado. Tipo aquilo era um pack tipo dos da Odisseia. Ou de Odisseias. Ou o que é. E... de maneira que... já devia estar escolhida a nossa massagem. Pronto. Tivemos na água quente um bocadito. Não é incrível. Não foi incrível. Mas pronto, pode ter sido do sítio. Vamos experimentar outra altura. Descobrimos que... Vou-vos deixar com este detalhe. Uns grandes amigos nossos que estiveram connosco a jantar. Descobrimos que uma das... Tirando a Islândia... as termas mais quentes da Europa são em Chaves. E é com esta que me despeço. Já sabem, portem-se mal, mas costilam. Amor é fogo que arde sem se ver. Como diria Luís, Super Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. Foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama. A rapidinha do arroz, uma crónica para quem tem pressa.